Camaradada! Ai, erramos. Ah, barbudo! Eu bem que avisei que você ainda ia ser estricado. É bem que você avisou, camarada. Mas olha só, errar faz parte do fazer. A gente está aqui para fazer uma autocrítica e pedir desculpas à camarada Rita Von Huth. A gente errou a respeito dela. Então, camaradas, essa é a segunda vez que a gente erra aqui no programa e, como da outra, viemos aqui fazer um vídeo errado e pedir desculpas à camarada Rita. No último vídeo que a gente lançou, Marx para Principiantes, o episódio 3, a gente falou a diferença entre marxistas, marxianos e eu, que sou o Marx. E fizemos uma fala sobre a camarada Rita, dizendo que ela em vários vídeos se mostrou como seguidora do marxismo cultural. E aí falamos que ela provavelmente estava se referendando no Gramsci, que é um dos alicerces de quem segue o marxismo cultural. A camarada Rita foi super gentil com a gente e nos corrigiu. A gente está colocando aqui a mensagem que ela nos mandou, ou aqui embaixo, em algum lugar aqui, nos informando que ela não se filia ao Gramsci, que ela segue Adorno e Raymond Williams. E a gente tem que aqui, como de praxe, fazer nossa autocrítica e falar que a camarada não é uma seguidora de Gramsci, que nós falamos equivocadamente, de novo, não em relação a ela, mas erramos outra vez. Então é isso, pedimos desculpas, muitas desculpas à Rita, e encerramos então o vídeo aqui. Era isso que a gente queria dizer para vocês hoje. Ô, pode ir parando aí, barbudo. Que parada é essa? Você acha que vai ser fácil assim? Não vai ser fácil assim não. Explica agora pra nós que parada é essa de marxismo cultural que a gente mal entendeu no vídeo da semana passada. Mais do que justo, camarada. Tá aí um pedido justíssimo. Então, a camarada Rita Von Huth segue o marxismo cultural e ela já falou isso em vários vídeos dela. A gente tinha associado ela ao Gramsci porque uma parte do marxismo cultural trabalha com Gramsci, mas ela nos disse que não, que ela segue Adorno e Raymond Williams. A gente aqui não encontrou os outros livros do Adorno e do Williams, mas a gente tem dois aqui que estão à mão. Um é o Dialética Negativa, do Adorno, e o outro, Televisão, do Raymond Williams. Mas o que será que é isso de marxismo cultural e como é que essa coisa veio aparecer aqui e aonde ela se coloca no cenário do marxismo-leninismo, do trotskismo, do maoísmo e de outros pensamentos marxistas? Para entender um pouco o que foi Adorno e o que foi o Raymond Williams, eu vou recorrer a uma questão que é crucial no início do século XX. Como vocês sabem, antes desse meu atual retorno, eu parti desse mundo um pouco antes do século XX começar. Então a totalidade do pensamento marxiano foi produzida no século XIX, muito com a ajuda do camarada Engels. No entanto, nem tudo que eu fiz foi publicado enquanto eu estava vivo. Muitas obras saíram depois que eu já tinha morrido, são obras póstumas. E algumas delas, pasmem, só vieram a ser conhecidas durante o século XX. Eu já comentei aqui em vários vídeos que a gente se pauta pelo materialismo histórico dialético. Mas as obras que eu publiquei ainda em vida falavam de uma forma en passant sobre essa questão. E contribuíram para interpretações diferentes sobre o que era o materialismo histórico dialético. A luta de classes, como vocês sabem, é o motor da história. E as obras que eu tinha deixado até o momento do meu falecimento levou uma parte do segmento da classe trabalhadora a achar que havia um determinismo econômico, que o socialismo era inevitável e que ele ia acontecer por conta própria. Então, ali no início do século XX, depois que a Primeira Internacional já tinha se dissolvido e fez-se a Segunda, houve uma coisa que a gente chama de social-democracia. Os partidos de vanguarda, trabalhistas,
eles esperavam que o capitalismo fosse cair por si só. E isso, evidentemente, não aconteceu. Foi necessário que um camarada, lá na União Soviética, Lenin, junto com outros camaradas, fizesse uma releitura do meu trabalho e fizesse uma proposta pragmática e programática para poder instituir o socialismo de fato. Isso aconteceu pela primeira vez, bem desenvolvido, em 1917, no que havia a ser a União Soviética. A partir dali, o marxismo, os seguidores do meu pensamento, foram influenciados pela obra programática e também teórica do camarada Lenin. Fundou-se então o marxismo-leninismo, que deu origem ao que hoje é chamado por muitos de socialismo real. O que fez uma parte dos trabalhadores se equivocarem na minha obra foi uma leitura sobre materialismo histórico dialético, em que eu divido, para fins esquemáticos, a questão da materialidade e a questão do que é o mundo moral, o mundo ético, o mundo do pensamento. Se vocês bem lembrarem, lá no vídeo da Rita, em que ela fala do Hegel, ela fala sobre a questão da dialética hegeliana. E eu fui seguidor de Hegel e trabalhei com a dialética, mas eu fiz uma inversão na dialética hegeliana. O principal ponto que leva à virada desse meu modo de pensar a dialética hegeliana, eu publico na Ideologia Alemã, no qual a gente comenta que existe de fato um pensamento humano, mas que ele deriva das condições materiais, de como você vive a sua vida, de como você produz a sua vida, de como a vida constrói o ser humano, e isso muda de época para época, sempre levando em conta a luta de classes, as classes dominantes de cada época e o modo de produção que elas estabelecem para poder manter a sua dominância. A gente viu que no capitalismo, que era a última etapa dessa luta de classes, as classes tendiam a se dividir em duas. A grande maioria de nós, que somos os trabalhadores, e uma minoria micro, que domina todo o nosso trabalho, que é a burguesia. A grande burguesia, o capital. O grande capital, não o capital do dono da padaria, o capital do dono do Google, do Elon Musk, do Jeff Bezos, o grande capital. E para chegar na sociedade sem classes, para a gente conseguir fazer uma sociedade só com a classe dos trabalhadores, só com os produtores, a gente ia ter que avançar na luta e superar o capitalismo em prol, em direção ao comunismo. No início do século XX, porém, a classe trabalhadora, os dirigentes da classe trabalhadora, não foram capazes de saber o que fazer, como avançar na luta para de fato tomar os estados capitalistas e produzir os estados dos trabalhadores, os estados socialistas. Lenin teve a iluminação de olhar a realidade em que ele vivia, entender o contexto que ele estava e pela primeira vez propor uma ação programática que teve sucesso. Levou à tomada de poder na União Soviética e que depois se espalhou por vários países do terceiro mundo, chegando à China, a Cuba, ao Vietnã, a vários países da África e vários países da Ásia. Isso começa em 1917, que é o ano da Revolução Russa, a primeira das grandes revoluções do século XX. Acontece que ali existia uma expectativa que as revoluções acontecessem nos países mais desenvolvidos pelo capitalismo. Porque se a gente tivesse conseguido avançar com as revoluções nesses países, a gente teria superado todos os problemas da humanidade. Eu vou deixar para contar isso em outro vídeo. Mas, como esse modo que o Lenin pensou funcionou melhor, na verdade funcionou unicamente nos países da periferia, essa programática e esse modelo de ação, essa teoria leninista, ficou chamada de marxismo-leninismo e dominou um bom pedaço da esquerda, um bom pedaço dos comunistas, principalmente de uma nova internacional que foi fundada, que foi a Terceira Internacional, que era basicamente os PCs marxistas-leninistas.
Havia uma expectativa no primeiro comitê que fez a revolução na Rússia, que uma vez tendo a experiência russa acontecido, era fatal que as revoluções se espalhassem por toda a Europa e toda a Europa se tornasse socialista. Mas isso não se efetivou. O capital aprendeu rapidamente a contornar a situação e conseguiu dar respostas para impedir que as revoluções ocorressem em todos os países do primeiro mundo, onde a burguesia tinha maior poder econômico, maior poder político, maior poder de guerra. E uma das maiores respostas que o capitalismo deu ao modelo socialista foi o fascismo e o nazismo. Então, assim, praticamente toda a Europa se viu em revoluções burguesas, fascistas ou nazistas. Com exceção ali da Inglaterra, o resto da Europa se viu passar por esse episódio. E os partidos socialistas europeus do restante da Europa não foram capazes de dar conta e de levar a revolução a cabo. Isso criou um problema para os marxistas do restante da Europa, que os marxistas-leninistas vão acabar chamando de eurocomunistas. Eles precisavam entender por que as condições objetivas, né, que a população dos trabalhadores passava não foram suficientes para causar a revolução nos países do primeiro mundo, e pior, criou uma ultradireita de massa. Os trabalhadores desses países aderiram ao modelo fascista, ao modelo nazista, ao modelo franquista, ao modelo salazarista, a tudo que é de pior, né? O que mais massacrava eles, que era o capital, teve o apoio de massa, teve o apoio popular. E era necessário dar uma resposta a essa questão. Essa questão não tinha como ela ficar... ela não tinha como sobreviver, ainda mais para nós marxistas, sem que houvesse um pensamento crítico sobre elas. Entender a dialética para poder produzir um caminho em que o marxismo avançasse nos países de primeiro mundo. Historicamente, quem deu conta dessa resposta foi o marxismo cultural. E os primeiros embriões dele acontecem na Alemanha. Porque o Partido Comunista Alemão, fora da Rússia, era a maior força política que existia no mundo europeu. E ele foi barbaramente massacrado pelas forças nazistas, né? Pelas forças do Hitler, pela direita de massa, algo que nunca havia sido visto até aquele momento, porque o capital ainda não tinha aprendido a fazer movimento de massa. Até aquele momento, a tendência do capital era evitar as massas populares. E ali, em Frankfurt, que é uma cidade alemã, surgiu uma escola de pensamento que percebeu na questão da ideologia uma das chaves para o problema do marxismo no restante da Europa. O Gramsci ele vai pensar de uma forma semelhante, mas com outro ferramental, na Itália, que é onde está Mussolini. E na Alemanha tem a escola de Frankfurt, que é a que vai influenciar mais o trabalho da camarada Rita von Huth. Camaradas, eu sei que a gente errou com a Rita e já pedi desculpas, mas se você seguiu a gente até aqui, eu acho que esse vídeo sobre marxismo cultural e marxismo-leninismo está sendo útil a vocês, né? Então, o vídeo já valeu aquela curtida. Deem aquela curtidinha nesse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Se já forem inscritos, ativem o sininho e não se esqueçam de dar uma força pra gente no Apoia-se, porque até agora ainda não recebemos dinheiro nenhum do YouTube e os camaradas que estão mantendo a gente são os camaradas do Apoia-se. Qualquer dinheiro que vocês conseguirem contribuir com a gente é de grande ajuda para o canal e a gente está precisando porque vários materiais já estão ficando bastante depreciados e correm o risco de quebrar muito em breve. A escola de Frankfurt ela é fundada em 1924, que é o mesmo ano que o camarada Stalin, lá da Rússia, desiste de patrocinar as revoluções no restante da Europa e cria a tese de socialismo em um único país. Ou seja, ele resolve voltar-se para dentro da Rússia
e desenvolveu o socialismo somente na Rússia. Essa doutrina programática do Stalin foi chamada de socialismo em um único país. Não foi só do Stalin, mas ela é bastante associada ao Stalin. Ela, inclusive, é a ruptura com o camarada Trotsky, que a gente deixou de citar no último vídeo, que acaba levando ao expurgo do Trotsky do Comitê Central do Partido Comunista Russo e ao exílio do camarada, que acaba morrendo no México. Nesse primeiro instante, o Trotsky sai da União Soviética e vai tentar fundar a Quarta Internacional, a Internacional Trotskista. Mas, em Frankfurt, a escola de Frankfurt começa um movimento que vai acabar dando no marxismo cultural. Ele vai beber também da fonte do Gramsci, que está produzindo teoria na Itália. E esse novo movimento ele vai se diferenciar do marxismo-leninismo. Então a gente tem o marxismo-leninismo que segue na prática, tentando implementar a programática do Lenin, em cima, que é uma leitura do Lenin em cima das obras marxistas. Ele tem contribuição própria, eu já falei isso no vídeo da semana passada. E a escola de Frankfurt começa a pensar o marxismo cultural, que depois vai ter influência do Gramsci, mas que não é... O Gramsci não influencia a camarada Rita von Huth. Ela é mais raiz, ela vai mais pela teoria de Adorno, que é um dos fundadores da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt tem uma característica que é interessante. Ela é feita por marxistas, na maior parte, de origem judaica. E estão na Alemanha, então vocês já sabem o que vai acontecer com eles no decorrer do desenvolvimento da Segunda Guerra. Eles vão ser perseguidos e vão ter que sair da Alemanha. Os maiores expoentes ali da escola de Frankfurt, do início do marxismo cultural, é o Adorno, o Horkheimer, que eu já falei, o Walter Benjamin, que não chega a ser da escola, mas que contribui muito com os pensamentos da escola, e o Marcuse, que também é um outro camarada que eu citei no último vídeo, e que também faz parte desse caldo do marxismo cultural inicial. Eles no início saem para ir para Genebra, mas depois, como a guerra e o nazismo vão se expandindo pela Europa, eles acabam indo para os Estados Unidos, se refugiar nos Estados Unidos e retornam depois do final da guerra. Eu contei essa história toda para vocês para deixar claro as condições em que a escola de Frankfurt está começando a fundar o marxismo cultural. Ela está tentando dar uma resposta por que o marxismo-leninismo não deu certo no restante da Europa, e ela começa a pensar que existe uma questão ideológica que precisa ser combatida, junto com a questão pragmática, que é fundar novas formas, novas relações de trabalho e de subsistência. Paralelo a essa luta ali, que começa em 1924, com o início da escola de Frankfurt, em 1933, ali uns 9 anos depois, é publicado pela primeira vez uma obra minha que era póstuma, inédita, que é a Ideologia Alemã. A partir da ideologia alemã, o marxismo cultural se sente respaldado pela produção que eu faço, principalmente Marcuse, e começam a interpretar de uma forma diferente do marxismo-leninismo o que é o materialismo histórico dialético. Eu sugeri que vocês deem uma olhada numa lista, numa playlist que eu fiz só tratando do materialismo histórico dialético, em vários vídeos de várias séries diferentes, mas que eu acho que vale a pena para tentar entender esse conceito. Mas eu vou agora me centrar na grande diferença entre o marxismo cultural e o marxismo-leninismo na interpretação da minha obra. Eu faço esquematicamente, principalmente na introdução da economia política e depois no pensamento do capital, uma forma esquemática de pensar a questão ontológica. A questão ontológica, o Zé Paulo Neto adora tratar ela, que é como se forma o ser, a identidade das pessoas, dos seres humanos, em cada momento, em cada sociedade. Eu penso que aquilo que é a ontologia é dado por uma relação dialética. Esse pensamento já vem do Hegel, que é anterior a mim. Mas o Hegel era um idealista, e o materialismo histórico dialético se opõe ao idealismo.
Mas o que significa ser idealista? Hegel imaginava que havia uma história das ideias, na qual a dialética ia se estabelecendo no campo das ideias, como se existíssemos nós, seres humanos, apartados do real, apartados da nossa realidade, da realidade que nos produz, né, do mundo. Já na ideologia alemã, que foi publicada postumamente, eu vou dizer que não, que o ser humano ele é gerado não a partir do campo das ideias, mas a partir da materialidade que o constitui. As relações que ele tem de vida, de trabalho, como as coisas acontecem, como ele se alimenta, como ele se veste, como ele consegue estabelecer suas formas de vida, é que vão formar as ideias que ele tem. Mas para entender isso, eu divido a forma da sociedade geral, o ser humano, em duas, o que eu chamo de infraestrutura e o que eu chamo de superestrutura. Infraestrutura são as condições materiais de vida. E superestrutura, aquilo que nós pensamos a partir das condições que nos são dadas. Os marxistas-leninistas interpretaram isso de uma forma determinista, ou seja, as condições materiais determinam como você vai pensar, como você vai ter sua religião, como você vai ter a forma que você pensa a justiça, como você vai ter as formas políticas e os seus pensamentos políticos. Em cima da sua realidade econômica, você forma o ser humano ontológico, o ser, né, o que ele pensa, como ele se caracteriza como indivíduo. Já a escola de Frankfurt vai pensar isso de uma forma tautológica. O que significa dizer? Significa dizer que a realidade material, o materialismo, a materialidade que é dada para o ser humano, e as ideias que ele forma a partir dessa materialidade, não é a partir de, mas é junto com. Então você tem uma realidade material e um pensamento, e os dois se constituem juntos, com um pensamento dialético em cima, que é as relações materiais definem, em parte, como o ser humano pensa, mas o ser humano pensa em mudanças, intervém nessa realidade material e gera uma nova realidade material que vai gerar novos seres humanos que vão ter novos pensamentos. Uma forma dialética e tautológica de entender a infraestrutura e a superestrutura. Então, no marxismo-leninismo há uma interpretação determinista econômica, ou seja, a infraestrutura, as condições materiais, a forma, o teu modo de trabalho define o que você pensa, como você age politicamente, como você é. No modo do marxismo cultural, essas duas coisas acontecem juntas. Então, para o marxismo cultural, o que faltava ali na Europa era trabalhar a questão da superestrutura. Porque para eles não seria possível você mudar a infraestrutura se você não mudasse a superestrutura junto. Tinha que acontecer ao mesmo tempo. E essa dimensão faltava na visão na crítica do marxismo cultural, faltava ao marxismo leninista. O marxismo cultural ele vai produzir algumas ferramentas que vão ser importantes para os marxistas, que vão repensar a história e que vão repensar a intervenção na cultura do mundo capitalista e do mundo socialista também. Adorno e Horkheim se debruçam muito sobre a questão cultural e, sobretudo, na questão de como os meios de comunicação vão dominar a sociedade, vão fazer o que eles chamam de indústria cultural, que vai criar a cultura de massa. A gente precisa entender a dimensão material do Adorno e Horkheim serem judeus e verem todo o Holocausto e tudo que foi produzido pela classe trabalhadora alemã. Por muitas vezes, a escola de Frankfurt ela é chamada de nihilista, porque há um pensamento extremamente pessimista numa leitura ocidental da contribuição do Adorno e do Horkheim, principalmente porque eles de fato estão influenciados ali por uma situação de guerra, uma situação dramática, e muitas vezes faltava a eles apontar uma saída, né? Que é fundamental no pensamento marxista. A gente nunca é nihilista.
A gente sempre que faz uma crítica dura da realidade, a gente precisa apontar para os caminhos de saída dessa situação que se encontra. Essa crítica dura acontece muito com o Adorno e Horkheimer, um pouco menos com o Walter Benjamin, porque o Walter Benjamin sempre abre possibilidades de potência, né, de criação em cima dos artigos dele, e menos ainda para o Marcuse, que acaba continuando nos Estados Unidos e abrindo uma proposta de marxismo que tem uma visão de construção de um mundo melhor, que existe uma saída, uma perspectiva socialista, de construção do socialismo para a gente superar as questões do capitalismo. Mas Adorno e Horkheimer se influenciaram mais, foram mais abatidos ali, talvez, ou na nossa interpretação, foram mais abatidos pela situação da guerra. A Rita nos disse que ela segue o Adorno, o que significa, na nossa interpretação, que ela entende os ferramentais que Adorno e Horkheimer trouxe para a gente poder entender a realidade. Principalmente o conceito de indústria cultural, de cultura de massa, de ideologia e do marxismo cultural enquanto ferramentas que o capital utiliza para poder ter o domínio do pensamento das massas. Mas a Rita aponta ali para um autor que vai dar uma saída. Ele não é da escola de Frankfurt, que é o Raymond Williams. O Raymond Williams, ele é duro, ele recupera todo o ferramental que o Adorno e Horkheimer traz para a avaliação da sociedade, mas ele vê possibilidades de potência nos meios de comunicação e nas formas que a burguesia e que a indústria cultural utilizam para dominar a maior parte da massa. Ou seja, ele percebe que existe potência para a classe trabalhadora em se apropriar de determinados caminhos para superar o capitalismo e utilizar a tecnologia e a técnica a seu favor, fazendo um caminho para o socialismo e para uma sociedade sem classes, uma sociedade de produtores, de trabalhadores. O Raymond Williams vai fundar o que a gente acaba conhecendo como Nova Esquerda, né, New Left Review, e trabalhar com alguns outros marxistas, que também não foram citados no último vídeo, entre eles, deixa eu pegar aqui o nosso tchê, o camarada Hobsbawm, né? Que aliás tem um camarada que fez um curso, né, sobre o Hobsbawm. Eu vou colocar aqui em algum lugar, pedir para os camaradas da internet colocar, mas o Hobsbawm, ele é um historiador e ele vai trabalhar com a teoria crítica, que também é produzida pela Escola de Frankfurt, mas para fazer uma leitura do século XX, o que foi a história do século XX, do ponto de vista da classe trabalhadora, dando possibilidade de superação da nossa história, né? Então, o Hobsbawm, ele é um marxista também, seguidor, de certa forma, de uma das vertentes ali do marxismo cultural, e ele trabalha a Nova Esquerda, New Left Review, que é uma revista marxista inglesa que vai ter uma força muito grande e que o Raymond Williams também trabalha. Então a gente sabe que aí, por essas indicações que a Rita nos deu, que ela trabalha com os conceitos da Escola de Frankfurt. O Adorno é um dos pensadores que é basilar ali na Escola de Frankfurt, mas a Rita nos dá a dica de que ela trabalha com a perspectiva do Raymond Williams. Ou seja, ela vê nos meios de comunicação, ela vê nos meios de cultura potência para a mudança. E é claro, isso nos fica evidente quando a gente vê o belíssimo trabalho que ela faz no Tempero Drag, porque ali há um trabalho sendo feito, um trabalho cultural, um trabalho utilizando os meios de comunicação atuais, não da época do Raymond Williams, mas atuais, para conscientizar a classe trabalhadora e dar à classe trabalhadora a chance de ter protagonismo, potência de mudança e de superação do sistema. Então, a gente fez esse vídeo errata, pedindo desculpas, mais uma vez, à camarada Rita, falando um pouco mais sobre o marxismo cultural e o marxismo-leninismo, que são, né, de certa forma, não necessariamente antagônicos, tá? Porque o Gramsci, por exemplo, ele tece bastante elogios à Revolução de 1917 e apoia a Revolução Russa e todas as revoluções que aconteceram durante o século XX. Mas ele estabelece limites para aquele modelo programático dentro da Europa
ocidental, né? E propõe caminhos, como qualquer marxista, de fato, né? Para superar essas dificuldades e trabalhar novos caminhos. Questões que ficam para nós aí. Os marxistas-leninistas, eles costumam ser críticos com os eurocomunistas, principalmente pelo fato que tanto o marxismo-leninismo não conseguiu levar nenhuma revolução à Europa Ocidental, mas, verdade seja dita, o marxismo cultural também não. A Europa Ocidental não teve mudanças para dentro do socialismo, e se teve alguma, foi para o marxismo-leninismo durante a época que a União Soviética ocupou a Alemanha Oriental e ali se estabeleceu uma experiência socialista. Mas não foi o marxismo cultural que deu possibilidades para isso. Entretanto, vários camaradas do PCB, eu acredito, não sei se na UP ou na Soberano, mas vários camaradas bebem da fonte do marxismo cultural, leiam Gramsci, trabalham em cima do Gramsci, trabalham em cima do Adorno, trabalham em cima do Horkheimer e até gerenciam isso de uma forma a agregar valor dentro do marxismo-leninismo. A maior parte é crítica, mas há quem tente trabalhar esses caminhos juntos. Espero ter contribuído com vocês, espero ter me redimido com a camarada Rita e peço também desculpa aos camaradas trotskistas que a gente não citou no último vídeo, eles são marxistas. Tá bom, barbudo, mas cá entre nós, com quem tu fecha? Trotskistas, marxismo cultural, marxismo-leninismo, maoísmo. Qual é a tua posição, camarada? Camarada, a minha posição eu contei nesse vídeo daqui. Mas olha só, no momento atual, a classe trabalhadora encontra-se derrotada. E nessas circunstâncias, o que nos cabe, a tarefa que é dada a todo marxista, é superar nossas diferenças e conseguir reverter o momento do jogo, dar protagonismo à classe trabalhadora. Então assim, acredito eu, se o camarada Lenin, se o camarada Trotsky, se o camarada Mao, se o camarada Guevara, qualquer um desses camaradas retornar aqui para falar como eu, a posição que ele vai ter no Brasil é de criar as condições necessárias à classe trabalhadora, e para isso não tem jeito. A gente vai ter que reunir todas as forças anticapitalistas, todas as forças a favor da classe trabalhadora e tentar construir um caminho unificado. Depois, quando conseguirmos reverter esse jogo, a gente discute qual é o caminho que o socialismo vai seguir no Brasil. Mas aqui, nesse instante que a gente se encontra, a gente tem que conseguir se unir e dar o troco, mudar o rumo da história. É essa tarefa que é a tarefa revolucionária do momento. E isso inclui articularmos com os anarquistas. Lembrando que quando eu estava morrendo, a minha tarefa naquela hora era refazer a Internacional, que o camarada Engels acabou fazendo com o restante da classe trabalhadora sozinho. Então assim, nossa tarefa agora é criar um ambiente de unidade e conseguirmos reverter o processo da história. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, camaradas, essa semana eu termino muito feliz. Dormi todos os dias com um sorriso de uma orelha até a outra. Encontrei pela primeira vez, ao vivo e a cores, com um camarada Gaiofato. Recebi um coração no último vídeo da camarada Rita Von Ruth e também recebi uma curtida no último vídeo da camarada Laura Sabino. O nosso canal tá arrebentando, camaradas. Muito obrigado aos três que tiveram esse cuidado e essa generosidade com a gente. E estamos juntos rumo à vitória, sempre!